O que você faria se lhe restasse pouco tempo de vida? Se você soubesse quanto tempo ainda lhe resta? O que mudaria na sua vida? As suas prioridades mudariam, os seus valores, o que você mudaria na sua rotina, nos seus relacionamentos, na maneira de você lidar com a vida como um todo? O que mudaria na sua vida se você soubesse que falta pouco tempo? É claro que nós não sabemos o tanto de tempo que nós temos, nós não sabemos se é pouco, se é muito, quer você seja jovem, velho, esteja saudável ou enfermo, nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta. É claro que nós somos como a neblina, como a Bíblia diz, nós somos como a sombra, nós passamos, nós somos como a erva. O que nós faremos com o tempo que nos resta? Hoje nós vamos ver à luz de 1 Pedro capítulo 4, versos 1 a 6, sobre o tema glorificando a Deus no tempo que nos resta. Acompanhe a leitura deste texto. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo exemplo de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra, que Ele fale ao meu e ao seu coração de maneira poderosa pelo Espírito Santo e que sejamos conduzidos a Cristo pelas Escrituras. O sacrifício de Cristo é singular, especial e é fundamental para o cristianismo e para a nossa esperança. Tanto a sua morte como a sua ressurreição, ao ponto do apóstolo Paulo dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Muitos têm Jesus simplesmente como um bom mestre, como um bom homem, como um fundador de uma religião, como um espírito evoluído, ou um mero exemplo de amor, de cidadão, de mártir, ou mais um profeta dentre tantos. Mas entendermos a pessoa e a obra de Cristo é fundamental e é essencial. A morte física de Cristo foi extremamente dolorosa por todo o processo em si, pela zombaria, escárnios, pelas pessoas terem maltratado de Cristo Jesus e também pelos cravos na cruz, a lança debaixo ali das suas costelas e todo o sofrimento mais que Jesus enfrentou. Mas o que faz diferença no sofrimento de Cristo, pois outros também morreram de cruz e até de mortes, fisicamente falando, até piores, o que faz diferença na morte de Cristo é que foi uma morte substituta, foi uma morte, ou melhor, substitutiva, foi o justo pelos injustos, foi Cristo ali ter sofrido nele todo o peso da ira de Deus, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se o salário do pecado é a morte, Cristo pagou esse pecado pelos seus na cruz. Ali houve um julgamento, ali ele satisfez a justiça de Deus por amor no nosso lugar. Ali ele assumiu o nosso lugar e nós morremos com ele. A morte de Cristo e a sua pessoa são centrais no Evangelho, estão no coração da mensagem do Evangelho. O justo morrendo pelos pecadores. Cristo Jesus, não só como um exemplo de sofrimento e de alguém que cumpriu a vontade de Deus, mas como também a fonte que nos capacita a realizar a vontade de Deus e a sofrermos o que tivermos que sofrermos pelo Evangelho, pelo nome de Deus, aguardando a glória futura. Em certa medida, nós espelhamos a vida de Cristo, o seu ministério e o seu sofrer. Nós participamos dos sofrimentos de Cristo, não porque os nossos sofrimentos completem a obra de Cristo Jesus,
mas porque unidos a Cristo nós nos identificamos com Ele. Afinal, quando Cristo morreu, nós também morremos com Cristo. O nosso velho homem foi morto, crucificado na cruz. Quando Cristo ressuscitou, nós também ressurgimos para uma nova vida, e a sua ressurreição também é a garantia da nossa ressurreição final, e a sua glorificação é a garantia também da nossa glorificação. Então hoje nós vamos olhar para este texto e falar das implicações dos sofrimentos de Cristo, da morte de Cristo, para que nós também possamos glorificar a Deus e andar segundo a vontade de Deus. Nós vamos ver aqui 3 implicações da morte de Cristo, do sofrimento de Cristo, que nos conduz a uma disposição diferente, e é pelo poder de Cristo que nós podemos nos dispor a glorificar a Deus no tempo que nos resta. Guarde bem isso no seu coração. Foi a morte de Cristo que nos dispôs a sofrermos por Deus, sofrermos pelo Evangelho, a testemunharmos deste nome maravilhoso no tempo que nos resta, glorificando a Deus no tempo que nos resta. Primeiramente, verso de número 1, Cristo sofreu para nos dispor a sofrer por Ele. Cristo sofreu para nos dispor a sofrer por Ele. Verso de número 1 diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Com este ora aqui, Pedro continua o seu raciocínio, colocando Cristo como modelo, fonte e exemplo para os cristãos passarem pelo sofrimento de modo a glorificar a Deus. Pedro tem enfatizado que os cristãos não devem sofrer como malfeitores pelas consequências dos seus próprios pecados, mas eles devem sofrer justamente por abandonar o pecado, abraçar a vontade de Deus e suportar as consequências disso com a graça de Deus. Pois aquele que quer viver de forma piedosa, como diz Paulo, será perseguido. E ele vai dizer que Pedro, o mesmo que aconteceu com Cristo Jesus, acontecerá também com seus discípulos. Por isso que Jesus disse: assim como o mundo me odeia, eles também odiarão a vocês, como me perseguiram, vocês também serão perseguidos. Por isso que Pedro diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne. Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Deus homem, ele sofreu na carne. O que isso quer dizer? Na natureza humana, Cristo como homem, quando ele se encarna, assume uma natureza humana sem deixar de ser Deus, mas ele se torna 100% homem, sendo 100% Deus. Ele assumiu a natureza humana na sua integridade. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele se tornou semelhante a nós em todas as coisas, com exceção do pecado. Por isso que ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. E ele expressou isso muito no seu ministério, a sua humanidade. Isso fica muito evidente nos evangelhos. E Cristo sofreu na carne, ou seja, nesta presente existência, no tempo da sua encarnação. Cristo sofreu na carne. Se o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Redentor, o Deus homem, Jesus Cristo, ele sofreu na carne, nós também acompanhamos os seus passos. Pedro vai dizer: armai-vos também vós do mesmo pensamento. Ou seja, nós devemos nos armar com esta disposição mental, com esta mudança radical de mente e de disposição. Estas aqui são algumas das armas dos cristãos para combater aí o sofrimento, ou para lidar, melhor falando, com o sofrimento. Ao invés de pegarmos em armas literais, porque Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades, é uma luta pela verdade, uma batalha espiritual. Pedro aqui vai dizer: armai-vos também vós do mesmo pensamento. Ou seja, o nosso pensamento precisa estar armado, disposto, com a mesma mentalidade de Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai dizer em Coríntios que o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente, eles são loucura, mas nós temos a mente de Cristo.
pelo Espírito Santo. Armai-vos do mesmo pensamento. Ele vai dizer, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. O que quer dizer isso? Pelo menos duas coisas. Que Cristo sofreu e deixou o pecado significa que ele, ao ser tentado, preferiu o caminho da vontade de Deus, ainda que isso envolvesse sofrimento, do que pecar. Pense lá na tentação no deserto. Satanás por 3 vezes tentou Jesus ir para um caminho mais fácil, mas nisso ele pecaria. Só que ele preferiu o caminho estreito, o caminho da cruz. Ele então deixou o pecado. Não é que ele tinha pecado e parou de pecar. Quer dizer que ele não pecou. Ele preferiu ir pelo caminho apertado, pelo caminho do sofrimento. Ou pode ser também que cessou o tempo de sua tentação, porque durante a sua estada aqui, ele foi tentado até o último momento na cruz, mas ele suportou o sofrimento e agora glorificado está livre destas coisas. Isto é algo que diz respeito também ao cristão. Nós devemos ter esta disposição, nos armarmos deste mesmo pensamento de Cristo Jesus e com a graça dele, pelo poder que ele agora nos dá, pelo novo coração que ele nos deu, pelo fato de sermos habitados pelo Espírito Santo, de termos a palavra e todos os meios de graça, nós podemos e devemos deixar o pecado, não cedermos, porque os cristãos aqui a quem Pedro escreve se parecem muito com os leitores de um autor aos Hebreus, que estavam ali sendo tentados a negar a fé, a desanimar ou a concordar com a prática dos ímpios para que o sofrimento amenizasse, para que as perseguições terminassem, para que eles tivessem conforto. Então havia uma grande pressão para eles negarem a fé, abandonarem os seus princípios, para que a perseguição, o escárnio, a difamação cessasse. E aqui Pedro vai dizer, lembrem-se do Senhor Jesus Cristo. Ele trilhou o caminho do sofrimento, virou as costas para o pecado, não quis o caminho mais fácil. Armai-vos do mesmo pensamento. Tenham foco na vida eterna, tenham foco no céu. E olha como o sofrimento nos ajuda de fato a deixar o pecado. Nós somos muito sujeitos a pecar quando a vida está boa, quando está tudo bem. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus, nos esquecemos de Deus. E quando falarmos em pecado, não pense só em pecado sexual, prostituir, matar alguém. Pecado de modo geral, tudo aquilo que a Bíblia condena, o orgulho no nosso coração, a soberba, a autoconfiança, a murmuração, a ingratidão, a independência, a autonomia, tantos outros pecados no nosso coração. E é interessante porque quando Deus permite o sofrimento na nossa vida, nós entendemos que o pecado não vale a pena, nós pensamos mais nas coisas do alto, nós nos aproximamos mais de Deus. É ou não é verdade? Pense aí nesses tempos de pandemia, como isso mexeu com o nosso coração. Saber que a nossa vida é tão breve, que Cristo está voltando. Quantas pessoas aí não têm colocado a sua vida em dia, colocado sua vida em dia com Deus, né? Claro que nós somos salvos pela graça em Cristo, mas como o sofrimento nos aproxima muito mais de Deus. Cristo sofreu para nos dispor a sofrer por Ele. Assim como Ele sofreu e deixou o pecado, você é exortado também a sofrer por Ele. Lembre que o pecado causou a morte de Cristo Jesus. Wisber, comentarista bíblico, diz o seguinte: ninguém colocaria numa redoma de vidro e na estante de sua casa uma faca utilizada para assassinar o seu próprio filho. Se aquela faca foi usada para matar o seu filho por um assassino, você não colocaria ela numa redoma de vidro para ficar ali no lugar de destaque. Você iria consumir com aquela faca, não ia querer mais ver aquela faca na sua frente, porque aquilo te causaria tristeza. E o Wisber vai dizer assim: a gente faz isso com o pecado. O pecado causou a morte de Cristo Jesus. E muitas vezes a gente coloca o pecado no lugar de destaque, os nossos pecados de estimação. E não nos atinamos para o fato de que aquele pecado causou
tantas dores em Cristo Jesus, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Glória a Deus, porque Cristo sofreu para nos dispor a sofrer por Ele. E você, tem se disposto a sofrer por Cristo Jesus? Ou você quer agradar o mundo, você quer agradar todas as ideologias, você quer ficar bem com todo mundo, numa situação confortável, quer continuar aí num caminho largo, tendo o aplauso dos ímpios, o favor dos homens, ou você quer trilhar o caminho que Cristo trilhou, ainda que isso custe sofrimentos e perseguições? Que Deus tenha misericórdia de nós. E em segundo lugar, versos 2 e 3, Cristo sofreu para nos dispor a cumprir a vontade de Deus. Observe aí, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Cristo sofreu para nos dispor a cumprir a vontade de Deus. Observe aí que Pedro diz, para que, ora, tendo Cristo sofrido na carne, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, e para quê? Para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, uma implicação direta da morte de Cristo Jesus, do seu sacrifício, é fazer com que no tempo que nos resta aqui na carne, carne aqui é natureza humana, nesta presente existência em que nós nos encontramos, não é que nós pecamos só com a carne e a alma é boa. Carne na Bíblia tem sentido de carne mesmo, física, tem sentido também de paixões carnais, de pecado, e tem sentido de natureza humana, que não necessariamente seja pecaminosa. Este é o sentido aqui. Para que no tempo que nos resta na carne, não quer dizer que um dia a gente vai viver sem o corpo. Aliás, a esperança cristã é a ressurreição do corpo. Creio na ressurreição do corpo, já dizia o primeiro credo aí que nós temos notícia na igreja. Nós cremos na ressurreição do corpo. E nós pecamos com a alma e com o corpo, não podemos ter essa visão dualista grega de que o mundo físico é ruim e só o espiritual é bom. A nossa alma e o nosso corpo serão lançados no inferno se não nos arrependermos. Então, o tempo que nos resta na carne, ou seja, nesta presente era, nesta presente existência, não vivamos de acordo com as paixões dos homens. E observe, tempo que vos resta na carne, ou seja, pela palavra de Deus nós sabemos que o nosso tempo é breve, nós somos como a neblina, nós somos como a flor da erva, nós passamos, nós voamos. A Bíblia diz que os nossos anos sobem a 70, 80 anos em havendo vigor, depois disso é canseira e enfado. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. A Bíblia nos dá essa sabedoria de você saber que o tempo é breve, pois as pessoas vivem loucamente achando que tem a vida toda pela frente, que nunca vão morrer, que vão ficar para semente, que só vão morrer as pessoas ao seu redor, mas que o dinheiro, que a inteligência, que a sua sabedoria, que o seu pedigree, vamos dizer assim, vai sustentá-lo para sempre, e a pessoa vai viver aqui eternamente. Elas vivem como se nunca fossem morrer, como se nunca fossem prestar contas a Deus, ou como se morreu, acabou aqui, não tem mais existência. Mas nós vamos prestar contas a Deus, é o que Pedro vai dizer em seguida. Então a Bíblia nos dá essa sabedoria de que à luz da eternidade, o tempo aqui é breve, seja o tempo que for, quer você viva 10, 20, 30, 40, 50 ou 100 anos, o tempo é breve. Não vivais de acordo com as paixões dos homens, aqui não é só algo sexual, são os desejos pecaminosos, a cobiça, a avareza, o distanciamento de Deus, a autonomia, a arrogância, a ingratidão, a cobiça por tudo aquilo que é fora da vontade de Deus, todo o comportamento, todas as ideologias, a idolatria do coração, toda a disposição central do coração rebelde contra Deus e que se satisfaz no pecado e que usa muitos prazeres legítimos de maneira errada, transformando esses prazeres em vícios, em ídolos, usando no momento errado, na intensidade errada, no contexto
errado para o pecado e não para a glória de Deus. Ele diz: já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Fora da vontade de Deus só há escravidão. Entenda, um peixe só vive e só é livre dentro da água, dentro do oceano. Fora da água ele morre. O homem só é livre e só tem vida dentro do oceano da vontade de Deus. Fora só há escravidão, só há morte. As pessoas pensam que são livres fazendo aquilo que está no coração. As pessoas pensam que são livres nesta libertinagem. Elas pensam que leis é sinônimo de escravidão. Mas isto é escravidão do pecado. Isto é escravidão de si mesmo. É escravidão de Satanás. É reduzir o homem ao aspecto hedonista, ou seja, o prazer acima de tudo e a qualquer custo. É reduzir o homem a um pragmatismo, ou seja, é aquilo que funciona, que dá certo aparentemente, que resolve o meu problema aqui e agora, é que está bom. É este humanismo culto ao homem, o homem como centro, a sua razão, a sua ciência, as suas descobertas, como a única fonte de verdade. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque Deus é quem nos criou e Ele é quem tem o manual para a vida. Andar nos trilhos da palavra de Deus é andar em vida. Ele vai dizer no verso 3, porque basta, chega, não dá mais. Basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Gentios aqui, aquele que não tem Deus, sinônimo aqui de ímpios, pagãos. É claro que o evangelho chega aos gentios, é a promessa, eles são inseridos na igreja, no relacionamento com Deus, mas gentios aqui é sinônimo de pagãos, de incrédulos, de ímpios. Chega, basta, vocês já serviram demais as paixões dos gentios, vocês já serviram demais. Neste tempo em que vocês têm aqui, vocês já usaram muito esse tempo para pecar. Basta o tempo de andar em dissoluções, sem freio, cobiçando. Basta o tempo de concupiscência, esse desejo pecaminoso dos olhos, da carne, borracheiras, esses vícios, as bebedices, a entrega ao pecado, as orgias. Aqui neste contexto havia muitos cultos pagãos em que havia bebedeiras e orgias, prostituição cultural e em detestáveis idolatrias. Não está falando só de imagens de escultura, de ídolos fáceis de se identificar, mas de toda a idolatria do coração, tudo aquilo que nós colocamos como centro na nossa vida, tudo aquilo pelo que o nosso coração bate, aquilo que te motiva, aquilo que você mais ama, que te deixa triste e alegre, aquilo que controla o seu coração, aquilo que de fato em que você confia de verdade, aquilo que você toma como Deus, como norte, como Senhor da sua vida, Senhor do seu coração. Isto é idolatria. Cristo sofreu para nos dispor a realizar a vontade de Deus. No tempo que nos resta, glorificar a Deus andando na sua vontade. Olha que isto antes para nós era impossível, pois éramos inimigos de Deus, o nosso coração era avesso a Deus, éramos rebeldes, filhos da ira, indispostos, mortos espiritualmente. O máximo que a gente fazia é criar um ídolo que se parecesse com o Deus da Bíblia para amenizar a consciência e nos tornássemos apenas religiosos, mas jamais desejaremos o Deus santo, maravilhoso, o Deus que se revela na Bíblia, pois o nosso coração naturalmente é inimigo de Deus. Mas Cristo morreu levando sobre si os nossos pecados para nos reconciliar com Deus. E é dele, de Cristo, da cruz, que vem o poder para mortificar o pecado. É do Espírito Santo de Deus, não é de você, não é da sua suposta justiça, não é da sua religiosidade, não é do seu esforço. Isto vem de Jesus Cristo. Isto vem da cruz, é Cristo em nós, como diz Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus, que Deus nos ajude pelo poder de Cristo, cumprir a vontade de Deus no tempo que nos resta.
terceiro e último lugar, Cristo sofreu para nos dispor a testemunhar o seu nome. Cristo sofreu para nos dispor a testemunhar o seu nome. Diz aí: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Observe aí o que Pedro quer dizer a nós. Após falar de nós vivermos segundo a vontade de Deus, ele vai dizer: basta o tempo em que vocês viveram nos pecados dos homens, dos pagãos, dos ímpios, como vocês foram um dia. Ele vai dizer assim, por isso, por causa disso, porque vocês agora não vivem mais e não devem viver de acordo com a vontade dos homens, mas sim de acordo com a vontade de Deus, pois basta o tempo decorrido, e agora no tempo que vos resta, glorifique a Deus. Ele vai dizer: por isso que eles difamam vocês. Eles difamam por quê? Porque eles estranham que vocês não praticam as mesmas coisas, não apoiam as mesmas coisas, não são coniventes com as mesmas ideias, com as mesmas práticas, com a mesma cosmovisão, com a mesma linha de pensamento, com as mesmas ideologias. Por isso, eles difamam vocês, eles lançam acusações, falam mal dos cristãos. E verdadeiramente cristãos não é necessariamente evangélico, porque o meio evangélico hoje está tão contaminado, né? E às vezes são mais difamados por escândalos do que pela mensagem da cruz. Mas estamos falando da verdadeira igreja de Cristo, ela é escarnecida. Eles difamam por quê? Porque estranham que vocês não concorrem, ou seja, vocês não andam junto com o mundo, vocês não têm o mesmo comportamento, a mesma visão da realidade que eles têm. Vocês não concorrem com eles no mesmo excesso de devassidão, ou seja, a vida de vocês é completamente diferente, é água e óleo, é luz e trevas, e a Bíblia é muito clara a falar sobre isso, que luz e trevas não combinam, que comunhão há entre luz e trevas. Por isso eles difamam. Mas Pedro vai dizer que estes mesmos que difamam os cristãos hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pedro aqui traz a realidade do juízo de Deus, de que essas coisas não ficarão por debaixo do pano, essas coisas não serão varridas para debaixo do tapete da história. Todos os cristãos, desde a linhagem de Adão e Eva, a gente já vê a linhagem messiânica e a linhagem ímpia, ali a linhagem que vem dos ímpios. Há sempre esta tensão entre a linhagem de Deus e a linhagem dos ímpios, e muitas vezes os cristãos, os filhos de Deus, sendo maltratados, torturados, mortos, perseguidos, zombados, passando aí pelo próprio Cristo, pelos apóstolos que morreram de maneira brutal, lembrando aí também dos profetas, dos mártires da igreja de Cristo, como alguns dizem, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Onde um mártir morria, ali nascia uma igreja. Para onde os cristãos eram dispersos pelas perseguições, nascia uma igreja. Quantos cristãos morreram, foram perseguidos, estão hoje sendo perseguidos, mortos, escarnecidos, sendo aí também torturados de maneira brutal. Nós temos visto na nossa sociedade aí uma perseguição às igrejas, mesmo neste contexto de pandemia, um aproveitamento neste sentido para fechar igrejas, para perseguir igrejas, para se opor às igrejas. E a gente vê aqui um descanso, um conforto e um consolo. Deus trará justiça, Deus trará juízo, eles prestarão contas a Deus. Ou seja, cristão, você não deve vingar a você mesmo. Você não deve alimentar ódio no coração ou querer fazer justiça com as próprias mãos. Ore para amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Ore para que Deus tenha misericórdia, para que Deus tenha graça, para que Deus sustente a igreja, para que Deus sustente a você, te dê força, te dê graça, te dê ânimo, te dê coragem, te dê disposição. E ore também para que Deus tenha misericórdia daqueles que nos perseguem, como Jesus
na cruz nos ensinou a fazer. Eles não sabem o que fazem. Não é que pelos meios legais que nós temos em um país democrático que a gente não possa fazer nada, tem que ficar simplesmente de braços cruzados. Nós podemos aí, ainda mais os irmãos que estão na política, ajudar na elaboração de leis que garantam a liberdade religiosa, mas devemos estar dispostos a sofrer por Cristo Jesus. Aí ele vai dizer no verso 6: pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivamos no Espírito segundo Deus. Que versículo maravilhoso, meus irmãos. Que versículo assim precioso e que enche o nosso coração. Pedro aqui está dizendo: pois para este fim foi o evangelho também pregado a mortos. O que ele quer dizer com isso? Pedro está escrevendo a uma igreja perseguida. Muitos aqui já haviam sido mortos. E se nós olharmos o contexto, o sentido é isso, não tem outro sentido. Até mesmo porque a Bíblia condena a pregação a mortos, missa para mortos, e que depois de morto você tem uma oportunidade. A Bíblia diz em Hebreus: ao homem está destinado a morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Quem são estes mortos aqui? Foram os mártires, por quem muitos destes crentes estavam chorando, e isto estava causando medo no coração dos ouvintes de Pedro, afinal eles poderiam ser os próximos. Aí Pedro vai dizer: para este fim foi o evangelho pregado aos mortos, ou seja, a estes irmãos que já não estão aí com vocês, que morreram. Por quê? Para que mesmo julgados segundo a carne, ou seja, eles foram julgados pelos homens. Os ímpios julgaram estes cristãos, os condenaram à morte por causa da sua fé em Cristo Jesus. Por não negarem a fé, eles foram julgados e condenados, mortos, talvez apedrejados, queimados vivos, crucificados, como Pedro provavelmente foi e morreu segundo a própria profecia de Jesus Cristo. Eles foram julgados na carne por estes ímpios, segundo os homens. Mas agora eles vivem no Espírito segundo Deus. Aqui Espírito é o mesmo contraste que Pedro já havia dito quando ele falou que Cristo agora ele está vivificado no Espírito. Ele foi morto na carne, 3,18, mas vivificado em Espírito, ou seja, ele morreu para esta presente existência e agora ele vive numa esfera espiritual. Não é que Cristo não tenha corpo, ele ressuscitou integralmente em corpo e alma. Como homem ele ressuscitou, mas agora ele vive num novo estado que é chamado de espiritual. Em breve ele trará plenamente isso na sua segunda vinda, este estado de glória, porque ele inaugurou novas coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Esta é a ideia aqui. Aqueles homens foram julgados, aqueles cristãos que ouviram este evangelho, testemunharam deste evangelho, eles foram julgados nesta existência, na carne, segundo os homens, mas vivem no Espírito segundo Deus. Agora eles estão em outro estado, um estado de glória, um estado espiritual segundo Deus. Que contraste, que maravilha! Isto é possível por causa de Cristo Jesus. Cristo Jesus sofreu para nos dispor a testemunhar por Ele, ainda que venha difamação, ainda que os ímpios estranhem, ainda que os ímpios se levantem contra nós, contra a igreja, persiga, levante calúnias, escárnios, torture os cristãos, matem os cristãos, Deus julgará vivos e mortos. E ainda que venhamos a morrer por Cristo Jesus, os homens podem até nos julgar segundo os seus pecados, segundo as suas mentiras, podem até tentar calar a voz da igreja, mas estaremos vivos no Espírito segundo Deus. Olha que contraste maravilhoso. Os gentios estranham, difamam, hão de prestar contas a Deus, julgam os mártires, mas eles serão julgados por Deus pela justiça
infalível de Deus. Já os cristãos são difamados, são perseguidos, são caluniados, mas são vivificados por Deus. Que glória, que bênção, que maravilha! E você, meu irmão, o que fará no tempo que te resta? Nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta, mas o que você fará com o tempo que te resta de vida? Você continuará servindo ao pecado, agradando aos homens, ou você agradará aquele santo, justo, Criador, Redentor, que deu a sua vida por nós, aquele que sofreu por causa dos nossos pecados, e por causa dos nossos pecados sofreu terríveis dores na cruz, não só física, mas espiritual, suportando o castigo de Deus. Você sofrerá por este nome. Ele sofreu para nos dispor também a glorificar a Deus no tempo que nos resta. Ele sofreu para nos dispor a sofrer por Ele. Ele sofreu para nos dispor a viver segundo a vontade de Deus. E Ele sofreu para nos dispor a testemunhar. E Ele está vivo, revestido de glória. E Ele voltará cheio de glória. Os ímpios podem escarnecer de Cristo, podem zombar de Cristo, podem zombar do cristianismo, podem perseguir a igreja, mas eles jamais têm condições de humilhar a Cristo, pois Cristo está em um estado de glória. É impossível humilhar a Cristo Jesus, pois Deus o exaltou sobremaneira, e Ele está sentado num alto e sublime trono, e sob os seus pés está absolutamente tudo, e Ele virá em glória como reto juiz, conduzir a sua igreja à glória futura, à glória final. A igreja não será engolida pelo mundo, e os ímpios entrarão em tormentos eternos, serão lançados num lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Glória a Deus, que Deus nos ajude nestes tempos difíceis, nesses tempos de perseguição, de escárnio, de mundanismo, de crescente imoralidade, de crescente apostasia, nesses tempos de pandemia, de crise econômica e política, a glorificarmos o nome daquele que morreu por nós, o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maranata, vem Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço.